começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13h01. Boa tarde. Isso, boa tarde, 1h01. Saudações alvinegras e rubro-negras pra você nesse começo de segunda-feira, né? O Asa colocou 4 no Jequié, líder aí da Série D. Que coisa boa, né não? O nosso alvinegro dando lição aí. E lição mesmo, caminhão descendo de lá. Não alotaram a placa pro Corinthians não, tá? Você que não torce pelo Flamengo, eu vou lhe dar um cinto. Sinto muito por você, né? Mas isso é assunto para logo mais no Futebol Show, logo mais às 19h. Mas apenas para dar aquele recado aí, né? Para os antes, que cabia mais uns 2. Não cabia não, Macorelli? Tu assistiu o jogo? Cabia mais uns 2 ontem no Corinthians. Mas, beleza, né? A gente já tirou a nossa onda aqui. Muito bem. Tempo e temperatura em Arapiraca, 35 graus. Isso mesmo. Possibilidade de chuva, 0%. Umidade relativa do ar muito baixa, em 34%. Tome bastante água. Ventos em 11 km/h. Esse é o clima agora na nossa cidade. Temperatura 35, uma sensação térmica de 38 graus, 36 graus, mais ou menos por aí, tá? Hoje nós temos aqui a doutora Midian Novaes. Ela tá de volta aqui à nossa telinha, a nossa audiência. E o tema, gente, que ela escolheu, meningite, tem um motivo muito sério e muito grave. Atenção, Arapiraca, por ela ter escolhido esse tema. Meningite. Doutora, boa tarde, satisfação tê-la novamente aqui no Saúde em Foco, depois de algum tempinho, né? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. E é bom sempre estar aqui, bom sempre compartilhar, dividir experiências, poder orientar a nossa população. Doutora, depois a gente vai falar por que, né, que é tão importante a Arapiraca ficar ligada nessa informação sobre a meningite. Na realidade é um alerta, tá? Arapiraca, atenção, a gente tem um alerta para dar para você, né, que é arapiraquense aqui, que é uma doença séria e grave. Então acompanhe aí o desenrolar da entrevista, porque existe um motivo pelo qual esse tema foi escolhido. Mas vamos lá, doutora. As meninges. O que são as meninges, né? Porque a gente já aprendeu aqui ao longo desses 12 anos que é inflamação. Quando você tem otite, é inflamação do ouvido. Quando você tem sinusite, é inflamação dos sinos, que é uma coisinha que fica aqui no nariz. Então você tem esse negócio, né? Você tem rinite, né? Então por aí, prostatite, inflamação da próstata, enfim. Então sempre tem um ite aí. E meningite é a inflamação das meninges. Mas o que é a meningite, doutora, e quais são os principais tipos dela? Boa tarde, André. Como você bem explicou, as meninges são membranas que elas revestem o cérebro. Então, nós temos 3 membranas principais, que são a dura mater, que é a membrana, que ela é mais grossa, ela é mais espessa, que ela recobre próximo ao osso. Nós temos um espaço entre a dura mater e a próxima membrana, que é a pia mater. A pia mater, ela fica, a ordem é dura mater, aracnoide e pia mater, certo? Essa pia mater, ela fica mais coladinha ao nosso cérebro. Então, dentre essas membranas existe um espaço entre a dura mater e a aracnoide, onde nós temos o líquor, que esse líquor ele tem a função de nutrir
dele diminuir o impacto do cérebro, e ele ocorre a vascularização também, que é importante para os nutrientes. Então, a meningite, ela é a inflamação dessas meninges, que podem ser por bactérias, por vírus, por fungos. Então, essas são as principais causas da meningite. Então, meningite, como já é uma doença bem falada, é uma doença que ela é de notificação compulsória. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que isso daí é uma emergência. Nós temos que notificar, qualquer médico que suspeitar tem que notificar, porque ela tem que ser de conhecimento público para via do município, para via do estado. Então, nós temos essa doença que ela pode ser acometida. Então, a maioria, uma grande parte, são doenças virais, que são doenças que acometem mais de forma sazonal, e que as virais ela acometem mais no verão, quando está quente. E as bacterianas, que geralmente elas são acometidas mais no inverno. No inverno, porque as pessoas estão mais aglomeradas, estão mais juntas. Então, isso daí é que fazem essa inflamação, essa porta de abertura em termos de vírus, de bactérias. Então, isso daí é que se notifica essa doença chamada meningite, que é uma doença séria. É uma doença que geralmente ela acomete mais extremos de idade, ou muito criança, ou mais idoso, porém podem ser acometidas em todas as idades. Em Arapiraca, no nosso município de Arapiraca, em 2025, foram notificados 3 casos. 2 casos confirmados e 1 caso descartado. Então, assim, é bom a gente trazer conhecimento à população do que significa essa doença, do que ela impacta, por que tanto medo? Porque quando fala em meningite, e assim, não é fora da razão. Mas para isso, a gente precisa ter conhecimento da doença e saber que a gente não pode entrar em pânico, nem pode. A gente tem que ter conhecimento de quê? Assim, um exemplo, o paciente ele foi diagnosticado com meningite. Esse paciente, após tratado, ele vai voltar a uma vida normal. Ele vai voltar a trabalhar, ele vai voltar para a escola, ele vai voltar para os seus hábitos se ele fazia parte de algum culto religioso. Então, a população ela precisa ter esclarecimento para não ficar com medo da pessoa, não ter pânico. Ela precisa saber qual o meio de transmissão dessa doença, como é que essa doença fica infectando, fica reinfectando, como é. Então, para isso, esse tema foi escolhido para a gente conversar aqui sobre ele. Perfeito. Doutor, eu estava vendo aqui, e olha, gente, você que está em casa, os sintomas da meningite, eles podem passar despercebidos da população, porque esses sintomas, geralmente, eles podem ocorrer e a gente pode achar que isso é completamente, entre aspas, normal. Vou te falar aqui os sintomas, febre alta, dor de cabeça intensa, pelo amor de Deus, né? Com tudo que está acontecendo no nosso país, se você não tiver dor de cabeça, você não é brasileiro, né? Rigidez no pescoço, o pescoço fica meio duro, né? Às vezes você dorme de mau jeito. Olha aí, você dorme de mau jeito, basta isso, dormir um pouquinho diferente e você vai acordar com essa rigidez no pescoço. Olha o problema. Náuseas e vômitos também é outra coisa que, vez por outra, você comeu alguma coisa que não caiu muito bem. Foi aquela azeitona, lembra daquela propaganda? Foi aquela azeitonazinha, aquela pipoquinha, e você ficou nauseado, com vômito e tal. Sensibilidade à luz, quando você tem aí chamada de fotofobia ou fotossensibilidade. Para quem tem enxaqueca sabe bem o que eu tô falando, né? Você vê aquelas luzezinhas piscando, chamada de aura.
tá? Confusão ou dificuldade de concentração e convulsões. Aí não, aí convulsão, sim, já traz você para outro patamar, vamos dizer assim. Mas a maioria desses sintomas aqui, né, doutora? Grande parte deles aqui são sintomas, entre aspas, comuns, que todos nós podemos acordar com eles, ou alguns deles, ou até todos, menos convulsão. Convulsão realmente não é um sintoma normal. Aí, doutora, é que vem o problema, né? É que a meningite, ela tá subnotificada. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui pra Neide, que tá dizendo que foi muito bom encontrar você aqui novamente e tal, dando os parabéns aqui, felicidade dela aqui, né? Que depois a gente passar o seu contato pra ela, vou passar a Neide também, tá bom? Mas vamos voltar aqui, doutora. Então, como é que a gente consegue tratar algo que aparentemente os seus sintomas podem fazer parte até do cotidiano da população, excetuando as convulsões? Exatamente. Então, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a gente precisa sempre procurar um médico. Porque, assim, o diagnóstico de meningite, ele é clínico. O médico, ele vai suspeitar referente aos sintomas que o paciente esteja sentindo. Como aqui, ó, o Marcão mesmo colocou na tela, a febre, a dor no pescoço. Essa dor no pescoço não é qualquer dor no pescoço, não é, como você bem falou, uma dor de pescoço porque de repente você dormiu de mau jeito ou o travesseiro estava alto. Não. A gente fala em rigidez de nuca. A meninge, ela não fica só na calota craniana, ela desce pela coluna e ela reveste os nervos. Então, o paciente, ele se torna extremamente irritatório a certas manobras que nós médicos fazemos ao fazer o exame físico em desconfiar que seja uma meningite. O paciente, ele tem rigidez de nuca. Ele não consegue, ele tem uma limitação severa de colocar o queixo no tórax. Ele não faz isso. Então, assim, o vômito do paciente não é aquele vômito, é geralmente o livro tem muita descrição que fala de vômitos em jato, vômitos a jato. Pode ocorrer, pode, mas geralmente é aquele vômito sem náusea, é aquele vômito que você não está enjoado, não, mas é aquele vômito que do nada você vai e vomita. Então, assim, são uma série de fatores que faz o médico fazer um diagnóstico bem feito e desconfiar que aquele paciente ele possa ter meningite. Que na realidade, assim, é um conjunto, é a história clínica, é o exame físico, é suspeitar, é esse paciente. A partir do momento que você suspeita, você regula esse paciente para um ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar, o diagnóstico padrão ouro é a punção do líquor cefalorraquidiano. Faz a punção, faz o estudo, aí você vê qual agente está envolvido, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, e fazer o tratamento. O que é mais importante, o que é de tão importante a gente falar e esclarecer? Como eu já disse para você que na nossa conversa, um paciente ele foi diagnosticado com meningite. Por um diagnóstico assertivo, foi regulado para Maceió, foi tratado em tempo hábil e esse paciente ele voltou para Arapiraca. Então, assim, fica muitas dúvidas na cabeça da população. Uma população que trabalha com ele, que frequenta uma escola, que frequenta um trabalho, a própria família, por falta de conhecimento. O que é que a gente não deve se preocupar? O paciente, a partir do momento que ele inicia o tratamento de antibiótico terapia, nas primeiras 24 horas, esse paciente, ele não contamina mais ninguém. O meio de transmissão, que nós não falamos, da meningite, principal meio de transmissão por vias respiratórias, por gotículas. Então, assim, o que é aquela coisa, né, do uso da máscara, que foi um tempo que resguardou de muitas doenças desse tipo, né? Uhum. Então, assim, a higiene das mãos, o uso de máscara, ele impede
impede que nós pegamos a meningite. Só que envolve um conjunto de situações. O paciente ele pode ter uma doença que ele é imunossuprimido, ele tem que diminuir a imunidade dele, ele tem dificuldade, ou ele já sofreu um acidente, ele perdeu o baço por algum outro motivo, tem comprometimento da imunidade. Então esse paciente ele está mais susceptível a ter essas infecções de meningite. O organismo ele não reage de uma forma adequada. Então o paciente, a partir do momento que o paciente ele é suspeito ou é diagnosticado, começa o processo de antibiótico terapia, nas primeiras 24 horas ele não transmite mais. Então, assim, a família pode estar tranquila, o pessoal do trabalho pode ficar tranquilo. Coisas assim, vou exemplificar que às vezes assim, o paciente ele estava no município, ele tem uma suspeita, foi regulado para Maceió. Vai para o HDT, né, doutora? Vai para o Hospital Rio Alto, né? É isso. O Hospital de Doenças Tropicais. Exatamente. Chegando lá, o médico avalia, iniciou antibiótico independente do diagnóstico, porque assim ele já prevê, mas está aguardando o resultado de exame. O resultado de exame saiu, o paciente já terminou o tempo de antibiótico, esse paciente ele é liberado para voltar para casa, para as suas atividades normais, para fazer acompanhamento médico. Sem nenhum tipo de sequela, né, doutora? É bom falar. Exatamente. Você falou uma palavra importante, sequela. Quando um paciente ele é diagnosticado e ele é tratado em tempo hábil, diminui muito as possibilidades de ter sequelas. E as sequelas, ela pode ser de várias formas. Pode ocasionar surdez, pode ocasionar cegueira, pode ocasionar várias coisas. Tudo que envolve o nosso cérebro, ele pode ter reações de sequelas. Então, graças a Deus, o nosso paciente do município de Arapiraca, ele já foi liberado, ele está bem, ele está em casa. Porém, é importante comunicar tanto a família, como o ambiente de trabalho, como a população em geral, para talvez não ter medo do paciente, porque assim, ele já está curado, ele não transmite mais. Outra coisa, o paciente, ele é de notificação compulsória. Registrou todos. A medida da Secretaria de Saúde vai atrás dos contactantes. Obrigada, meu amor. Obrigado. Quem são os contactantes desse paciente? São todos os que tiveram contato próximo com o paciente durante esse período de tempo em que o paciente começou a apresentar sintomas. Geralmente, os principais contactantes são as famílias, as pessoas de ambiente de trabalho, e a partir daí é feito um tratamento com profilaxia. Ele recebe antibiótico profilático para não desenvolver a doença. A doença ela tem geralmente um período de incubação, que é o período em que o paciente ele tem contato com o vírus ou com a bactéria ou com um agente agressor da membrana, e ele passa geralmente de 2 a 10 dias para para manifestar a doença. Então, até para os contactantes ficarem mais tranquilos, porque fica aquele desespero, sabe, André? Sim. Fica aquele assim, um exemplo, a esposa do paciente, ela é uma contactante, faz tratamento, só que aí fica todo mundo que teve contato com ela, não. Todo mundo que teve contato com o paciente. Aí a família fica perguntando, e dissemina para a família toda? Faz a profilaxia dos que tiveram contato com o doente enquanto ele estava manifestando os sintomas. A partir daí, é o paciente fazer acompanhamento com um clínico, com um médico em si, para poder seguir a vida, ver se tem algum sintoma novo, está apresentando alguma coisa. Porém,
O tratamento concluído de antibiótico terapia é a cura do paciente para aquele determinado tipo de meningite. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Na volta, eu quero saber da doutora o seguinte: quais são a gente já falou aqui de modo de propagação da doença, modo de contágio da doença, e também a gente vai falar assim, quais são as medidas que a gente pode fazer para prevenir essa doença? Tem vacina, não tem vacina? Eu posso contrair meningite mais de uma vez? Ou eu tendo meningite, eu já fico imune àquele tipo de meningite que eu peguei, vamos dizer assim, tá? Então a gente vai saber disso. As vacinas tem na rede pública, tem no SUS, a vacina só tem no particular. Então daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos tomar uma água aqui com a doutora Midian e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio LL, com André Pepe. É agora ou agora. A Boa Terra Arapiraca
Muito bem. 13h29. 1h29. Anota aí, 1h30, quase 1h30, 1h29, falta um minuto para 1h30 da tarde. Tô conversando com a doutora Midian Novaes, ela é clínica geral. E amanhã é dia da doutora Midian Novaes lá no Sindicato Rural, gente, tá? Então você que tem algum problema ou acha que quer fazer um check-up, não tem problema nenhum, André Pepe. Mas quanto tempo você não vai no médico? Quanto tempo que tu não faz um hemograma no Lacel, por exemplo, né? Gente, um hemograma pode dizer muita coisa. Ah, mas é um examezinho besta. Não, não é um examezinho besta, não. O hemograma é um exame muito importante. E há quanto tempo você não faz uma glicemia? Há quanto tempo você não faz aferição do seu colesterol? O bom ou o ruim? Você, homem acima dos 40 aí, como é que tá o seu PSA? Já parou para pensar nisso? Isso pode salvar a sua vida. Um hemograma bem baratinho. Inclusive você fazendo o exame, você paga o exame lá no sindicato e vai fazer baratinho no Lacel. É isso mesmo, tá? Eu faço assim quando eu vou fazer os meus. Pago no sindicato e vou fazer no Lacel. Então, a doutora Midian tá amanhã o dia inteiro lá. Doutora Midian, o que aqui a nutricionista Amanda Barbosa disse assim: boa tarde, sabe as informações, pois em fevereiro passei por um episódio terrível em um hospital aqui em Arapiraca. Diagnosticaram minha irmã com meningite sem ter feito exame algum. Graças a Deus, não era. Doutora, a subnotificação ou notificação errada da meningite é um problema que traz um problema para a família inteira também para o paciente, né? É porque assim, existe, como a gente conversou, a meningite viral e a meningite bacteriana, a meningite fúngica, todos os agressores à membrana que formam inflamações podem ocasionar meningite. Então a meningite viral, ela geralmente é uma meningite mais branda, ela é uma coisa que talvez algumas situações não precise nem de medicação. A meningite bacteriana é uma meningite que geralmente ela evolui, tem um sintoma rápido e progressivo. Então, outra coisa que a gente poderia falar em termos de da meningite bacteriana, da meningite meningocócica, são placas vermelhas no corpo. Dá manchas vermelhas, essas manchas que ao fazer a compressão do local, e ela não muda, porque assim, você pode pensar, eu tô com mancha vermelha, eu tô com muita dor de cabeça, mas tudo isso é necessário a gente procurar um médico, porque
tudo, várias coisas pode ocasionar a meningite. Um exemplo, uma otite. Uma otite maltratada, ela pode evoluir para uma meningite. Uma dor de dente, um dente infeccionado, esse dente ele maltratado, esse dente sem ter a profilaxia, o tratamento com antibiótico, essa bactéria ela pode ocorrer de entrar na corrente sanguínea, bater lá no cérebro, ocasionar uma meningite. Então, isso é a importância da gente procurar um médico, da gente ter aquela coisa assim, de tirar essa automedicação. Que assim, muitas vezes o paciente, ele não vai para um médico, mas chega na farmácia da esquina e diz: olha, eu tô com uma dor aqui no ouvido, o que é que eu tomo? O que é que eu passo? Olha, eu tô com o meu dente aqui doendo, aí toma só uma dipirona, um analgésico, um anti-inflamatório e deixa para lá. E não é assim, a importância da gente ter um atendimento individualizado, porque cada situação é uma situação. Os sintomas do paciente, os exames físicos, ele vai levar muito a favor de você pensar ou descartar uma meningite. Porém, o diagnóstico, como eu já falei, padrão ouro é a punção. Tá, a punção do líquido cefalorraquidiano. Exatamente. Que é o líquido que fica na coluna. E essa punção, gente, ela não pode ser feita no consultório, né? Não. Tem que ser feita em ambiente hospitalar com o paciente anestesiado. Fabiana Mendonça diz assim: boa tarde, doutora, a sinusite pode causar meningite? Pode causar meningite também. Por contiguidade, assim, tá muito próximo. Então, assim, uma meningite que não é tratada, uma sinusite que não é tratada, ou essas recorrências de infecções, outro perigo de automedicação é assim, você já teve uma coisa, já guardou aquele nomezinho daquele antibióticozinho, aí vai ficar tomando ele, você vai criando resistência aos antibióticos. Então, tudo isso é importante. E mais importante que tudo é, como você falou antes do intervalo, é a nossa prevenção. A vacinação, ela é muito importante. Doutora, falando em vacinação, o governo brasileiro, ele libera essa vacinação aí de meningite, meningocócica. Essa vacina é aplicada em 2 doses, tá? Aos 3 e aos 5 meses de idade, com reforço aos 12 meses, com 1 ano, né? A vacina meningocócica CWY, ela é oferecida para adolescentes. Presta atenção, pais e mamães aí. Exatamente. De 11 a 14 anos no posto de saúde, né, doutora? Exatamente, ou seja, de graça. É uma prevenção que nós temos de graça e salva vidas. Então, a gente tem que estar atento, não só à vacinação de meningite, para toda a vacinação do calendário vacinal da criança, do adulto, do idoso. A vacina hoje é a maior arma, a nossa proteção. E olha que vacina não é barato. Mas nós temos disponibilidade pelo SUS, então nós não podemos negligenciar em relação a isso. A Arapiraca hoje, ela é 100% coberta com um posto de saúde. Então vai ter, aonde você estiver, procura um posto, leve seu cartão de vacina, veja se sua vacinação está em dias, olhe a vacinação dos seus filhos, não deixe de vacinar. Doutora, é possível contrair meningite mais de uma vez? Ou, por exemplo, já que a gente tem aí 3 tipos, basicamente, de meningite, se eu peguei a bacteriana, eu posso pegar de novo? Se eu peguei a viral, eu posso pegar de novo? É uma excelente pergunta. A meningite, elas são basicamente, são 12 genogrupos por letras, certo? Um paciente, ele pode pegar meningite mais de uma vez? Sim, ele pode sim. Ele pode pegar uma viral, depois de um tempo, ele pode pegar uma bacteriana. É comum? Não, mas pode acontecer sim, por diversas causas.
Por isso que como eu falei e eu tô repetindo aqui pra gente bater nesse assunto, que a importância de você procurar um médico, de você se cuidar, de você fazer os seus exames, de você não ser medicado, nem ter medicações de vício, nem a medicação do vizinho passar para você, nem de você para o seu vizinho, porque é importante a gente tratar as infecções do nosso corpo para a gente não ter uma progressão desfavorável, como é uma meningite, que é uma infecção grave e que leva à morte. É verdade. Doutora, outra pergunta aqui que a gente precisa fazer o que mudou nos protocolos de tratamento da meningite nos últimos anos? No protocolo mudou alguma coisa? O protocolo permanece o mesmo ou eles estão avançando a cada calendário epidemiológico, vamos dizer assim, se muda a questão dos protocolos? Em meningite, assim, nós temos o protocolo que é o nacional pelo Ministério da Saúde, é o que nós seguimos. Em relação à vacina, a vacina é em relação ao PNI. Essas vacinas, elas são revisadas e elas têm adequação, se aumenta a dose, se diminui a dose. Então, o que é importante a gente saber que na unidade de saúde, no local de vacina, todas as vacinas são atualizadas de acordo ao Ministério da Saúde. Um exemplo para o que eu tenho para dizer sífilis. A vacina não é sífilis não, me perdoe, HPV. HPV antes ela era feita em 2 doses. Hoje ela já sofreu uma nova modificação e pelo Sistema Único de Saúde, pelo PNI, ela é feita a dose única. Então isso é com toda e qualquer doença. Então, assim, a gente sempre tem que procurar o posto de saúde, porque o posto ele sempre está atualizado do calendário vacinal. Uhum. Doutora, outra pergunta aqui importante. Como é feito o tratamento? Você já falou que é por antibiótico-terapia, mas quanto tempo dura essa recuperação? Em quanto tempo o paciente está liberado? O paciente foi diagnosticado, na suspeita já se medica o paciente, tá, gente? Na suspeita, para garantir, já se medica o paciente. O paciente vai para o HDT em Maceió fazer a punção do líquido cefalorraquidiano, que é na coluna. Depois que ele fez isso, que fez antibiótico-terapia, com quanto tempo ele está de volta? 7 dias. 7 dias, que é o tempo da antibiótico-terapia. Que é o tempo do antibiótico. Só que assim, não é uma regra de fato, 7 dias. O médico que está responsável pelo paciente, ele faz o acompanhamento do paciente. Se o paciente ele está evoluindo bem, se o paciente ele não está apresentando nenhuma comorbidade, nenhuma complicação, esse paciente ele é liberado com 7 dias. Até porque os exames são diários, né? Para exatamente. Diversos fatores. Outra coisa, doutora, quais são as complicações mais graves? Gente, presta atenção nisso, tá? Eu sempre falo aqui, e quando eu falar de governo, eu não tô falando de A, de B ou de C. Já faz 12 anos que eu tô aqui, já passaram acho que 3 governos aqui. Tô falando dos majoritários, tá certo? Eu tô falando que desde que eu me entendo de gente, lá no tempo do regime militar, né, que já existia a vacina e todo mundo tomou e ninguém morreu. Não é verdade? Ninguém morreu por ter tomado a vacina que eu tô falando. Então, eu tenho 53 anos e eu não tô defendendo aí governo A, B ou C. Até porque eu não sou pago para defender ninguém. Não tô aqui para defender ninguém, tá? Quem quiser vestir a camisa, que vista. A quem servir a carapuça, que use. Tá bom? Eu não tenho bandido de estimação, tá? Deixar bem claro aqui, não tenho, tá certo? E aqui o que é que eu tô colocando? O que eu tô colocando aqui é que eu tomei vacina, meus filhos tomaram vacina, os meus netos, se eu os tiver, eles vão tomar vacina também. Porque aqui tem uma marquinha aqui que eu nem me lembro quando foi, doutora, foi na pistola, lembra? Lembro. E ali eu não lembro não. Eu só sei que eu fui, tava na fila, naquele tempo não tinha conversinha não. Venha pra cá, bota o bracinho aqui e tome, né? Aí fica com quem quiser, tá certo? Não confunda
a minha ideologia política com eu ser anti-vacina, que eu não sou. Então, doutor, eu queria que você falasse aí das complicações mais graves que podem surgir se a meningite não for tratada a tempo. As meningites, elas podem trazer sequelas neurológicas, elas podem ocasionar cegueira, ela pode ocasionar surdez, ela pode deixar o paciente incapacitado. Exatamente, incapacitado. Estava procurando uma palavra que não é essa, mas não veio na minha mente no momento. Mas ela deixa o paciente incapacitado. Ele pode deixar o paciente no estado vegetativo. E, na pior das hipóteses, a morte. É uma doença que ela tem que ser diagnosticada e tratada em tempo hábil. Assim, vez por outra, doutora, no Brasil, a gente vê Brasil afora, a doença de que uma criança morreu vítima de meningite e realmente, e assim, é muito rápido, né, doutora? Você estava falando aqui, perdeu um parente, e quando a criança, principalmente quando atinge a criança, é uma coisa que é muito rápida e o óbito é muito rápido. E eu acredito, eu sempre falo que, doutora, um dos sentimentos mais pesados que o ser humano deve sentir é o sentimento de remorso. Exatamente. Porque remorso é geralmente um sentimento que você tem por uma coisa que, mesmo que você volte atrás, o resultado não pode ser diferente. E aí eu vou dizer, você não deu a vacina pro seu filho, né? Você não deu a vacina pro seu filho. E aí seu filho foi lá e pegou meningite. E o seu filho morreu. Né? Provavelmente você não se perdoa. Eu não me perdoaria. Entre aspas, né? Eu ia viver com aquela culpa. Então aquele remorso. Eu poderia ter vacinado meu filho com 11, 14 anos, por exemplo. Que tá aqui, tá preconizado no calendário aqui de graça. Você vai no posto de saúde e leva um menino. Não quer ir não, você vai, meu filho. Você vai. Um dia você vai entender que é pro seu bem. Exatamente. Né? A importância, a vacina é a nossa maior arma de prevenção contra a meningite é a vacinação. Então, assim, você tocou num assunto importante de crianças que às vezes é difícil você diagnosticar em criança. Era exatamente essa pistolinha, eu também tomei nessa pistolinha, viu, André? Pois é dessa daí mesmo que o Marcão tá dizendo. Pronto. Então, assim, às vezes é difícil, porque às vezes você tem crianças muito pequenas, crianças que não falam, mas sintomas de meningite de crianças nessa idade. É aquela criança mais irritada, é uma criança com choro fácil, é uma criança que ela não para. Ou o extremo é aquela criança que está letárgica, é a criança que ela tem rigidez de nuca, é a criança que ela está rígida. Então, ela precisa de uma avaliação médica. E você falou também, calendário vacinal é outra coisa que, assim, nós temos que bater em cima da população e estimular a população, não politizar a vacina. Não, você não vai politizar porque o governo é de quem é. Não, de jeito nenhum. A vacina salva. Você vê o valor de uma vacina quando você vai para uma clínica particular dessa, que você olha e você vê como é caro a aplicação da vacina e você está tendo acesso de graça pelo SUS. Então, assim, você vacinar, colocar o calendário vacinal da criança em dias, isso daí é obrigação, é dever dos pais. Tem que se fazer isso, não só em termos de meningite, mas todas as doenças. Se nós temos um programa nacional de vacinação, de imunização, então aquilo ali é uma coisa preconizada que tem que ser cumprida. A gente precisa cobrar das mães, da nossa população, se o calendário vacinal da criança está completo. Uhum. E é responsabilidade. Você exatamente. E você pode ser responsabilizado por isso, né?
É muito importante que você tenha essa noção, porque os pais, né, a gente passou por momentos assim terríveis, né, da questão da Covid, e claro, né, eu não sou nenhum maluco, doutora, também de achar que uma vacina que foi feita em 1 ano, em 12 meses, né, não poderia trazer nenhum tipo de problema para as pessoas, como trouxe. E os próprios fabricantes depois disseram, né? Muitas vacinas, os fabricantes disseram que deu problema mesmo. Deu miocardite nas pessoas, deu trombose sim nas pessoas. E vocês queriam o quê? Que o negócio foi feito com 12 meses, tivesse a mesma eficácia de uma vacina que foi estudada, que foi colocada com estudos, em testes, com pessoas há 10 anos atrás, 10 anos de pesquisa, uma vacina que precisava ser feita, vamos dizer assim, entre aspas, nas coxas. Numa linguagem mais chula, numa linguagem que as pessoas vão entender o que a gente quer dizer. É claro, né? Eu tomei e assim, eu tomei 3 vacinas, né? Teve uma que eu não tinha coragem de tomar, ainda bem que eu me livrei dela. Na época depois vieram outros fabricantes que eu confio mais, né? 2, eu acho que as 2 são americanas. E eu tomei as minhas 3 doses. Agora, isso sou eu. Tem gente que já tomou 5, 6 doses de vacina da Covid. Tudo bem, pra você, né? Eu tomei 3. E sou a favor de que tome a vacina. Mas eu não tive nenhuma sequela de vacina. Nenhuma. Eu tive febre a primeira que eu tomei, que era uma coisa esperada também. Ela vai ativar, né, doutora? Exatamente. Seu mecanismo de defesa. E eu só tive reação com uma vacina que eu tomei. As outras 2 doses que eu tomei, não tive nada. Então, e eu tô cansado aqui. Eu confesso que todo ano, doutora, eu recebo notificação aqui da prefeitura, pessoal da imunização, dizendo assim, da Mônica Suzy. Exatamente, né? Mônica Suzy. André, divulga aí, tem vacina vencendo, bicho. Gente, esse país é saqueado todos os anos, desde quando eu me entendo de gente, esse país é saqueado, esse país é roubado, tá? Por quem quer que seja que esteja lá. Eu não sei, dão sempre um jeito de meter a mão na educação e na saúde. O ralo, né, doutora, geralmente sai por ali. Onde se mais precisa, se mais se tira, né? E você não levar seu filho para vacinar, gente, a poliomielite tá voltando. Exatamente. Nosso papel, esse espaço do seu programa, ele é muito rico. Ele é rico e ele deve ser aproveitado pela população, porque assim a gente precisa divulgar, esclarecer a população que a vacinação ela precisa ser tomada. Exatamente, antes foi-se um tempo que a vacina da gripe você ia dar na casa dos idosos. Quanto de vacina não se perdeu porque ninguém queria tomar? E era aquela coisa que, não, isso daí é para matar o idoso, para não dar mais aposentadoria. Isso daí não existe. Isso daí são coisas que nós, como comunicadores e promotores de saúde, a gente precisa desmistificar da população. Então, a importância da vacinação, ela é ímpar. Ela precisa ser feita. Ela precisa, para a gente não chorar o leite derramado, como você falou, porque depois que acontece, depois da doença, depois de uma sequela, não tem mais como fazer, não tem mais como retornar, como regredir, como voltar atrás. Então a gente precisa bater nessa tecla que realmente a gente precisa estimular o povo a se vacinar. É verdade. E que vacina salva. Exatamente. Né? Que vacina salva. Sempre salvou. Então, mas fulano de tal disse... Gente, fulano de tal é cientista. Você viu lá, né? Eu não acho legal, doutora, você falar alguma coisa por... como é que eu vou dizer assim? Por militância. Tá? Militante de partido A, C, D, militância de esquerda, de direita, de cima, de baixo. Não, cara, não existe isso. Entendeu? Eu não vou com a boiada.
Eu tomei minhas vacinas, eu sou defensor da vacina. Agora eu sou defensor da vacina por ser defensor da vacina, doutora. Entendo. Da ciência, entendeu? Eu não tô aqui defendendo partido A, B ou C, né? Por exemplo, vou dizer um negócio aqui, tá? A vacina da meningite, para você que não tem noção, e você vai ter noção agora, eu não tenho o valor da vacina da meningite para eu tomar, eu que sou adulto, 53 anos. Depois dos 14 anos, é você que tem que ir lá na Clean Vacin e tomar sua vacina lá. Eu não tenho nem noção, eu acredito que deve ser, doutora, mais de R$1.000. Acredito que sim. Uma vacina da meningite com as outras cepas para você proteger a você e a sua família. Mais de R$1.000, não tenho certeza, tá certo? Mas deve ser por aí. A minha pergunta é, você pode tomar? Você tem 2 filhos, você pode? Eu tenho 2, eu não posso. Se for R$1.000 para cada um, eu não posso dar nos meus filhos. Se eu der a vacina nos meus filhos, vai faltar para alguma coisa. Eu vou deixar de pagar alguém para vacinar meus filhos. E isso não tá certo, né? O que tá certo é você pagar as suas coisas e depois você resolve a sua vida. Mas você entendeu aí a complexidade do negócio? Aí você perguntar, mas André, é certo? Não, já que se roubou 6 bilhões do INSS, podiam pegar 6 bilhões e investir na saúde para imunizar as pessoas mais velhas contra a meningite, por exemplo. Não é uma boa ideia? É uma boa ideia. E aqui eu não estou falando nada do que a mídia não colocou. Roubaram 6 bilhões dos aposentados brasileiros. Você não sabia? Não, eu fico sabendo. Não é verdade? Então, tipo assim, não tô aqui para jogar pedra em ninguém. Eu só tô dizendo o seguinte, tem vacina para meningite, para criança, para adolescente. Deveria ter para nós adultos também. Com qual dinheiro? Com esse que foi roubado aí? Ou com outros que são roubados sempre, né? E aí não fui eu que falei, foram desviados. O aposentado vai lá receber o dinheiro dele e tá lá um desconto que ele não autorizou. Esse dinheiro podia voltar pra gente, porque é dinheiro de imposto, gente, né, doutora? Vacina, gente, não é de graça, não. E não caia nessa, né? Não caia nessa. E dizer, é de graça. Não é de graça, não. Nada no Brasil é de graça. Nada. Em lugar nenhum é de graça. Você paga imposto, e o imposto que você paga, porque você comprou o pão francês hoje na padaria, vai bancar saúde, educação, segurança, tudo que você tem, tudo que a gente tem. Independente do partido que esteja governando, independente do seu presidente, do presidente de A, de B, de C ou de D. O imposto volta para você, de uma maneira ou de outra, e é você quem banca tudo. Na realidade, o governo não dá nada a ninguém. Não existe almoço grátis. Então a vacina não é de graça. A vacina, o governo converte os impostos que nós pagamos, né, doutora? Para bancar o salário do funcionário público, bancar os aposentados, bancar a saúde, bancar a educação e bancar a vacina. Exatamente. Não é assim? Muito bem, doutora Midian, te agradeço por ter vindo. Muito bom tê-la novamente aqui. Espero vê-la mais vezes. Doutora Midian atende amanhã no Sindicato Rural, como eu falei aqui, o dia todo. Dia todo, né? Isso. Terça-feira, amanhã no Sindicato Rural. Eita, eu tô com uma dorzinha aqui, mas eu não acho que não é nada. Não ache. Você se formou em medicina? Nem eu. Então, quando a gente não tem a formação, é procurar o especialista. Então, vai lá no Sindicato Rural, é bacana. E também vale a pena, porque cabe no seu bolso. O André Pepes utiliza o Sindicato Rural quando vai fazer os exames dele. Por que você não utiliza também? Né? É baratinho e cabe, você pode pagar. Pode ter certeza. E aí você pode pedir pelo menos um exame de sangue para você assim, eita, eu tô bem, minha glicemia, André, bateu na trave, 97. Eita, tá pertinho. O que é que eu preciso fazer para diminuir essa glicemia? Não é? E outras coisas mais. Doutora Midian, obrigado por ter vindo. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bem. Olha, quero dar um recado para você. Amanhã, gente, eu vou ter a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas. E o assunto de amanhã, o Léo, doutora. E se ele pudesse falar o que seu pet diria sobre o cuidado que recebe? Hein? Com certeza o Léo ia dizer assim, eu te amo, doutora, né? O Léo é muito mimado. Eu já tô, o povo até
Os funcionários do Beach Pater dizem que o problema não é o Léo, o problema sou eu. É o tutor, tá vendo? Por exemplo, é a mesma coisa do Bolota. Muito bem, Desse boa jeito. tarde pra você. Deus abençoe você. Boa tarde, boa semana. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau.